Tem vaga no Fluminense? Ex-tricolor pode estar de saída do seu atual time. E além disso, a gente vai falar um pouquinho também sobre os dois jogadores do Flusão que estão jogando as eliminatórias pelas suas seleções. Será que eles vão ter condições de atuar no Fla-Flu? A gente vai falar bastante sobre isso e hoje tem Fluminense. O Flusão vai entrar em campo no Brasileirão de Aspirantes com um desfalque importante. Além disso, o Fluminense é campeão no vôlei. A gente vai comentar sobre essa situação também, isso e muito mais nesse vídeo aqui. Então desde já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar e muito do Flusão. A semana de Fla-Flu já começou da melhor maneira possível. Pois é normal até no vôlei, gente. O Fluminense bateu o Sesc Flamengo por 3-0 na final do Carioca de vôlei feminino e foi campeão da competição. O Fluminense não tomou conhecimento do adversário, venceu o primeiro set por 25-19, o segundo set por 25-23 e o terceiro set por 25-21 e se sagrou campeão do torneio. O Fluminense é o maior campeão carioca do vôlei feminino, com 29 títulos, mas o último título tinha sido somente em 2016, e o feito foi fantástico, tá? O Flamengo, que tem 19 títulos, nunca chegou perto do Fluminense nessa soberania, mas eles têm o Bernardinho no comando, né, que foi técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, é um cara multicampeão, e era o atual heptacampeão carioca. O Fluminense, portanto, encerra essa sequência, mostra que é normal até no vôlei. Espero que seja um bom presságio para quinta-feira, para o Fluminense também vencer o Fla-Flu pelo Brasileirão. E tem ex-treinador do Fluminense entrando com processo contra o clube e teve um pedido negado pela justiça. Quem traz essa informação pra gente é a coluna do Anselmo Góes, lá no O Globo, falando que a justiça negou o pedido de gratuidade das custas do processo movido pelo Oswaldo de Oliveira contra o Fluminense. O treinador alega estar sem trabalhar desde 2019, quando saiu, né, do próprio Fluminense, e por isso ele solicitou a isenção das taxas judiciais ou uma possibilidade de parcelamento. Só que, segundo a juíza Elizabeth Franco, da 27ª Vara Criminal, o Oswaldo não conseguiu provar documentalmente a hipossuficiência alegada, ou seja, que ele não teria, né, como arcar com essas custas. No fim de setembro, o Oswaldo de Oliveira iniciou essa ação contra o Fluminense, onde ele cobra mais de R$443 mil em direitos trabalhistas que, segundo ele, o Fluminense não pagou entre agosto e setembro de 2019. Então, mais um aí, né, entrando com processo trabalhista contra o Fluminense. Gente, vocês podem gostar ou não do Oswaldo. Eu, particularmente, não tenho nada contra ele. O trabalho em 2019 foi ruim, ele saiu de uma maneira não muito legal, né? Teve toda aquela questão lá da briga com o Ganso, ele deu o dedo pra torcida. Mas, assim, pra mim isso aí já é página virada, tá? Eu tenho a gratidão por ele pelos trabalhos anteriores, que foram interessantes pelo Fluminense. Não guardo mágoa, não guardo rancor. E, assim, se o Fluminense deve a ele, né, gente? O Fluminense tem que pagar. O Fluminense já tem melhorado muito isso, mas tem que parar com isso, nessa mania feia, vamos botar assim, de não arcar com seus compromissos. Se o Fluminense tinha que pagar essas questões de direito trabalhistas a ele, tem que pagar, gente, tem que pagar, e ele tá certo de entrar na justiça, de cobrar os direitos dele. Agora, a questão do pedido de gratuidade de justiça, aí é uma questão dele lá, né, com pessoal da Justiça, segundo a Elizabeth Franco, da 27ª Vara Criminal, ele não conseguiu provar documentalmente essa hipossuficiência alegada, então vai ter que arcar com as custas do processo. Quero voltar a falar agora do Fla-Flu, porque tem informação importante sobre os dois jogadores que estão jogando as eliminatórias pelas suas seleções, partidas hoje, inclusive, e se eles vão poder jogar ou não o Fla-Flu. A gente vai comentar bastante sobre isso, só que antes eu vou rapidinho aproveitar para lembrar você que está ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão, na interatividade do seu WhatsApp. Para fazer parte é muito fácil e muito simples. Você vai correr no comentário fixado desse vídeo, vai clicar no link. Aí vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central, você vai apertar o botão seguir e aí totalmente de graça você vai começar a receber tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Beleza? Tô te esperando por lá. Vamos falar dessa informação. Quem traz pra gente é o portal GE.
E eles dizem que a possibilidade de Arias e Bernal, dois jogadores do Fluminense que estão com as suas seleções na data FIFA, atuarem no Fla-Flu, vai ficar a cargo da comissão técnica do Mano Menezes. O Bernal está com a seleção uruguaia, deve chegar ao Rio de Janeiro na tarde da quarta-feira, amanhã. O John Arias, por sua vez, deve chegar à noite, um pouco depois. Vale lembrar, né, o Uruguai enfrenta o Equador em Montevidéu, às 8h30 de Brasília. O Bernal não deve ser titular, o que ajuda ele a ter condições de jogo na quinta-feira, e a viagem é mais curta, né? A distância de Montevidéu para o Rio de Janeiro é bem menor do que, por exemplo, a distância de Barranquilha, onde a Colômbia vai enfrentar o Chile às 5h30 de Brasília, e o Arias deve ser titular, né? Eu lembro a vocês que Barranquilha é quase do outro lado, né, do continente, então é uma viagem muito mais extensa, até por isso que o mesmo jogo sendo mais cedo, é às 5h30 de Brasília, o Arias vai chegar depois no Rio de Janeiro do que o Bernal. O Bernal deve chegar à tarde, na quarta-feira, o Arias vai chegar somente à noite. Então a possibilidade deles atuarem no Fla-Flu vai ficar a cargo da comissão do Mano, né? Vão avaliar ali a situação física deles, de desgaste, para poder decidir se vão ou não atuar nesse jogo. O Bernal, gente, dando um palpite aqui, eu acho que o Bernal joga naturalmente, tranquilamente, porque ele não é titular na seleção uruguaia. Então, mesmo que ele entre no segundo tempo, ali ganhe alguns minutos, o desgaste é menor, a viagem é mais curta. A situação do John Arias é um pouquinho mais delicada porque ele é titular, então ele deve jogar muitos minutos, a viagem é mais extensa, mas a gente sabe que o John Arias é fominha pra caramba, no bom sentido, né? Então assim, já não é novidade, já aconteceu outras vezes, ano passado, se eu não me engano, aconteceu isso também, ele chegou numa data FIFA e jogou como titular contra o Corinthians, se eu não me engano, foi naquele 3-3, jogou ali bastantes minutos, então assim, é uma situação a ser aguardada, mas eu tenho uma expectativa positiva de que ambos atuem. No caso do John Arias ainda tem aquele a mais, né, que a gente tem comentado aqui ao longo da semana. O Keno tá suspenso pro Fla-Flu e o Kevin Serna tá lesionado. Então, o Fluminense, a gente trouxe isso ontem aqui, né? O Mano tem o Lima como o favorito para entrar na vaga ali do Keno, já que o Serna também tá machucado. Só que se o Arias não jogar, vai ter que botar outro ali naquela posição, né? São dois pontas que a gente vai ter que trocar. Então, aí o Marquinhos surge ali como opção também. Então, acho também que muito por conta dessa questão da ausência do Keno e do Serna, o Arias deve sim ir a campo. Mas isso, repito, é um palpite meu, tá? A informação do GE é de que isso vai ficar a cargo da comissão técnica do Mano Menezes quando ambos retornarem ao Rio de Janeiro. E hoje é dia de Fluminense, o Fluminense enfrenta o Fortaleza lá no estádio Presidente Vargas, no Ceará, pela quarta rodada do Brasileirão de Aspirantes. O Fluminense está em segundo lugar no Grupo A, com 5 pontos. A gente lembra, né? Primeira rodada o Fluminense venceu o CRB por 2-0, gols do João Neto e do Isaac, e empatou com o Sport na segunda rodada por 2-2, e empatou com o Vasco em 0-0 na última rodada. O líder do Grupo A é o Botafogo, que tem 8 pontos, sendo 2 vitórias e 2 empates. O Fluminense divulgou agora pela manhã a lista de relacionados para essa partida, tendo os goleiros Gustavo Ramalho e Kevin, os laterais Miguel Sampaio, Justen, Léo Jansen, Esquerdinha e Rafael Monteiro, os zagueiros Caio Amaral, Davi Schwindt e Felipe Andrade, os meias Fabinho, Freitas, Henrique Rocha, Luiz Fernando, Natan e Pedro Rocha, e os atacantes Isaac Martins, João Lourenço, Kevin e Marlon Inácio. Você com certeza reparou a ausência de 2 jogadores nessa lista. O João Neto, artilheiro tricolor da competição, grande destaque, fez 2 gols, fez gol contra o Sport, também fez gol na estreia contra o CRB, não vai jogar essa partida. O Fluminense divulgou de maneira oficial no press kit enviado à imprensa hoje pela manhã, de que ele sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda e já faz transição para os trabalhos em grupo. Quem também não aparece nessa lista de relacionados é o Isaac. Tem o Isaac Martins, mas não é aquele Isaac que a gente já viu no profissional. O Isaac Martins é outro. O Isaac que a gente já viu no profissional do Fluminense não está relacionado e o Fluminense não botou no press kit nada falando sobre isso, né? Não disse ali que ele tá lesionado, suspenso ou algo do tipo. Então, aqui eu já tô fazendo até uma especulação, né? Imagino que justamente por essa questão que eu acabei de falar, do Serna e do Keno fora, o Isaac deve ser relacionado para o Fla-Flu de quinta-feira, já que a gente vai precisar de opções no lado de campo. Então o Fluminense tem esses 2 desfalques importantes no seu ataque para essa partida. Lembrando, né, o Fluminense é o segundo colocado no Grupo A, precisa voltar a vencer, venceu a estreia, depois empatou 2 jogos. Se você quiser olhar o copo meio cheio, o Fluminense está invicto. Se você olhar o copo meio vazio, tá 2 jogos sem vencer, precisa vencer o Fortaleza lá no Presidente Vargas
para ficar numa situação melhor nesse grupo A do Brasileirão de aspirantes. Tem vaga no Fluminense? Ex-tricolor pode estar de saída da sua equipe. Esse é um jogador que sempre foi muito querido pela torcida do Flu. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Só antes, deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você está nos assistindo. A gente gosta muito de saber até onde a Central Fluminense consegue alcançar nesse mundo gigantesco. Galera, chega junto, deixa um comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo vou mandar um abraço para Delma Aparecida de Nova Aurora, em Goiás, Boni Luiz Cardoso de São Gonçalo, da Mata de Petrópolis, Delmiro Gil de Minas Sul, em Goiás, e para o Zé de Teresópolis. E o portal Trivela traz pra gente que ele, Manuel Lanzini, tem futuro incerto no River Plate. O meia argentino tem passagem pelo Fluminense, a gente lembra, né? Chegou no meio de 2011, ficou até o meio de 2012, foi campeão brasileiro e carioca em 2012 pelo Flu. Após uma passagem pelo West Ham da Inglaterra e outros clubes do exterior, ele voltou ao River Plate, clube formador, no meio de 2023. Só que essa segunda passagem dele foi abaixo do esperado, né? Ele jogou ali somente 36 jogos, marcou somente um gol. Aos 31 anos, o Lanzini é de 93, é um jogador bem jovem ainda, se você lembrar, ele passou aqui no Fluminense com 18 anos, ele tem contrato com o River somente até o final do ano, já pode, portanto, assinar um pré-contrato gratuitamente com outra equipe, e ainda não existe uma definição se esse contrato, esse vínculo será renovado ou não. É um jogador que já teve passagem aqui pelo Flu, é um jogador querido pela torcida, era um xodó da torcida tricolor na época que jogou por aqui, e, bom, ficando livre no mercado, acaba se tornando, claro, uma opção. A gente sabe que o Fluminense tem o Paulo Henrique Ganso nessa posição, que é um cara incontestável ali, é um dos melhores, se não o melhor jogador do Fluminense na atual temporada, mas sempre houve aquela necessidade por um substituto à altura para o Paulo Henrique Ganso. O Fluminense esse ano foi atrás do Renato Augusto e acabou não conseguindo corresponder, né? Acho que a essa altura, dia 15 de outubro que eu gravo esse vídeo, a gente pode falar, né, que o Renato Augusto não correspondeu às expectativas que se colocaram na sua contratação. Ontem, inclusive, a gente trouxe aqui uma informação que veio lá do Fábio, do canal Hora de Grêmio, falando que o Grêmio e o Santos são dois clubes que monitoram a situação do Renato Augusto, que não deve ficar no Fluminense para 2025. Então surge aí o nome do Lanzini no radar, é um jogador que tem muita qualidade técnica, conseguiu ter uma passagem de destaque na Europa, mas tem também uma questão clínica, né? Alguns problemas físicos, alguns probleminhas de lesão, apesar de ser um jogador relativamente jovem, né? 31 anos não é jogador em final de carreira, tá, gente? É um jogador que está numa idade boa ainda, poderia render se fisicamente estiver apto, tá com futuro incerto lá no River Plate. E agora eu jogo, claro, a pergunta para você, tricolor ligado aqui na Central. Manuel Lanzini, tem vaga no Fluminense? Você faria essa contratação para 2025? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.